Êxodo capítulo 23. A pregação hoje vai ser uma pregação um pouco mais didática, porque eu quero iniciar aqui, não será uma série de mensagens, mas eu vou começar a pregar com relativa frequência sobre um assunto que quase nunca eu falo nesta igreja: dinheiro e mordomia cristã. Quase nunca eu falo deste assunto. Daqui a pouco eu lhe explico por quê, tá? Mas o Espírito Santo provocou o meu coração acerca disto, e eu quero ministrar ao seu coração em nome de Jesus. Êxodo capítulo 23, versículo 15. Quantos encontraram podem dizer amém? As festas dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saístes do Egito. E ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Diga: e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Não é volume, irmão Sérgio, eu preciso de um pouquinho de qualidade, está muito agudo ou médio. Salmo de número 67. Salmo de número 67, versículo de número 7. Salmo 67, 7 diz assim: Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Diga amém. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Deus nos abençoará. Diga comigo: Deus nos abençoará. Agora veja o final do versículo: e todas as extremidades da terra o temerão. Quando você é abençoado, Deus é manifestado na prosperidade que derrama sobre a sua vida. Amém? Eu falo muito pouco sobre o assunto de mordomia cristã, ofertas, dízimos, dinheiro nesta igreja, entre outras coisas. Por quê? Quando eu falo do assunto que alguém aqui embaixo meneia a cabeça, meio que reprovando, e é comum, isto me constrange. E quando me constrange, me retrai. Porém, eu estava orando ao Senhor esses dias e tenho orado sobre esse assunto, e você vai entender razões. E enquanto eu estava orando, o Senhor me disse: ensine a igreja sobre os princípios bíblicos de crescimento e prosperidade. Eu falei com o senhor sabe que tem umas figuras que rejeitam, não gostam. O Senhor me disse: ensine a igreja sobre princípios bíblicos de crescimento e prosperidade. Eu não repeti para Deus. Tem gente que não gosta, tem gente que meneia a cabeça, porque pelo menos na relação que eu tenho com Deus, eu não fico falando a mesma coisa com Ele toda hora. Se Ele me deu uma resposta, ainda que ela não me satisfaça, o fato de Ele me responder é resposta. E quando eu fiquei calado, tentando argumentar no silêncio, outra vez o Espírito Santo no meu coração disse: ensine a igreja sobre princípios bíblicos de crescimento e prosperidade. Então, se você não gosta,
Se você é do tipo que murmura quando o pastor fala em dinheiro, dízimos e ofertas, se você meneia a cabeça, bom, eu falei com Deus, me liberta de ser retraído por causa dessas pessoas. Me ajuda a focar naqueles que recebem a tua palavra porque querem crescer baseados naquilo que ela diz. Você que não gosta, não precisa deixar de vir não, pode continuar vindo. Vem para o culto. Se você conseguir não menear a cabeça, você me faz um favor. Se você não conseguir, você vai causar um exercício no pescoço, quem sabe sirva para os músculos, mas eu vou continuar falando do assunto, porque eu tomei uma posição diante de Deus que chegou a hora que nós precisamos, segundo as Sagradas Escrituras, crescer e prosperar. Diga comigo, crescimento e prosperidade. Vou ficar falando só sobre isso aqui? Obviamente que não, mas vou falar com muito mais frequência do que falei nos últimos 12 anos. Veja só, essa semana alguém escreveu numa rede social minha, pastor Josué Brandão é um remanescente daqueles que não se renderam a Mamon. Glória a Deus. Mas a mensagem foi publicada na minha rede social justamente no momento que eu estava fazendo conta e me perguntando como pagar algumas contas da igreja nesse final de mês. E eu disse para mim, tudo bem, não posso me render a Mamon, mas vou me render ao espírito de miséria? Não posso também. Tive uma reunião essa semana passada, com um homem que é um multimilionário. Ele é rico com gosto. Ele é rico com gosto. E no momento que nós estávamos conversando, alguém telefonou para ele, e ele pegou o telefone e atendeu e disse, olha, estou com o pastor fulano. Ó, esse aqui é sério, é pobre. Quando ele desligou o telefone, eu perguntei, o senhor é rico? Ele disse, graças a Deus. E eu perguntei, o senhor é sério? Sou. Por que eu sou sério? Porque sou pobre. E você é rico e consegue ser sério? O senhor não está usando uma medida errada para calcular a sinceridade de alguém? Ou seja, há um estigma pelo qual as pessoas entendem que crentes, de modo particular homens e mulheres de Deus, pastores e líderes, não podem prosperar. E eu estou rejeitando esse estigma no nome de Jesus. Eu sou pastor há 32 anos. Já preguei em diversas partes do mundo. No Brasil, em todos os estados. Na Bahia, em 387 cidades. Antes de pastorear, não é lamento, eu estou te dando um retrato. Eu tinha patrimônio. Depois que eu comecei a pastorear, eu investi todo o meu patrimônio na igreja, nesta igreja. Eu não roubo, eu não desvio dinheiro, eu trato as coisas de Deus e o dinheiro da igreja com muita sinceridade e com muita honestidade. E eu disse ao Senhor exatamente isto essa semana. E falei com Deus, eu dirijo um carro 2015 financiado. Pago aluguel. Está correto? O Senhor me disse, ensine ao meu povo sobre princípios bíblicos de crescimento e prosperidade. Só que quando eu comecei a estudar, eu percebi duas razões pelas quais Deus quer que eu ensine. A primeira é que para eu ensinar, eu preciso aprender. E se eu aprendo, eu sou o primeiro a receber a orientação.
portanto serei o primeiro a desfrutar daquilo que vou ensinar. Segundo, o Senhor quer que eu ensine porque Ele me deixou muito claro: eu não quero que você prospere sozinho. Eu quero que aqueles que estiverem debaixo do seu pastoreio cresçam, e cresçam a partir do ensino que receberão da minha palavra. Aí, para não ficar só nas minhas palavras, esta semana, quando eu acordei e sentei na cama, Catarina chegou para mim e pediu alguma coisa, e eu disse para ela: você sabe que isso aí depende de dinheiro, né? Eu estou ensinando aos meus filhos valorizarem dinheiro, respeitar o dinheiro, por sinal. Ela disse: ah, é? Dinheiro? Eu disse: é. Então fecha os olhos. Eu fechei os olhos, ela ajoelhou em cima da cama, colocou a mão no meu peito e disse: papai do céu, dá muito dinheiro para o meu pai, para ele não ter que me dizer o que precisa de dinheiro. Eu compreendi que aquele gesto também é uma lição, também é um sinal, para que eu compreenda que se eu aprender sobre, e a Bíblia é uma fonte inesgotável, e se eu ensinar sobre, eu vou desfrutar, você vai desfrutar. Por quê? O tema da mensagem de hoje: porque as riquezas de Deus são para os seus filhos. As riquezas de Deus são para mim e para você. No texto que nós lemos do Êxodo 23, o Senhor estabelece para Israel uma regra: haverá festas oficiais ao longo do ano na nação de Israel. Preguei sobre elas aqui um ano atrás. Havia 3 festas que todo judeu precisava participar: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Mas havia outras 4 que faziam parte do calendário judaico e que Israel não poderia ignorar. E para todas elas o Senhor diz: ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Por que Deus diz isto para os hebreus? Porque no Êxodo capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: ninguém sairá do Egito com as mãos vazias. Então o Senhor está dizendo: eu estou estabelecendo para vocês que não compareçam perante mim de mãos vazias, porque quando eu vos libertei da escravidão, eu vos libertei com as mãos cheias. Eu vos abençoei, eu vos abasteci, eu vos supri. É isto que o Senhor está ensinando e declarando. No livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 8, quando o povo do cativeiro pós-cativeiro babilônico está reclamando do templo que não tinha ouro e que não tinha prata e não tinha marfim, como o templo anterior, que era o templo de Salomão, o Senhor declara: eu farei que venham as riquezas das nações para esta casa. Não, ninguém está me entendendo. Diga comigo: o Senhor fará, repete, o Senhor fará que as riquezas das nações venham para esta casa.
Esta é a garantia que o Senhor está dando ao povo de Judá. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz que riqueza é dom. Repete comigo, riqueza é dom. Está escrito assim, o dom, Eclesiastes 5,19, o dom de adquirir riquezas Deus dá a quem Ele quer. Se é dom, eu posso pedir. Se é dom, eu posso buscar. Se é dom, eu posso orar a respeito. Provérbios capítulo de número 10, versículo de número 22, a Bíblia diz que Deus é quem dá a bênção que enriquece, e ela não traz problemas. Deus é quem dá a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Então diga comigo, Senhor, não, pelo amor de Deus, Senhor, é esta bênção que eu quero, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. No livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32, o Senhor diz assim: em meio à crise, o povo que conhece o seu Deus será fortalecido. Então, é tempo de ser fortalecido. Provoca seu vizinho e diz para ele: é tempo de ser fortalecido. É tempo de parar de resmungar, reclamar, choramingar e buscar o dom de Deus e aplicar bem o dom de Deus na medida que Ele libera sobre a sua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Eu vou repetir: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, há um plano divino de suprimento, de provisão, de abastança para o seu povo. Observe, eu falei das festas de Israel. A primeira delas era a festa da Páscoa. Preguei sobre ela aqui, está lá no canal, assiste todas elas. A festa da Páscoa comemorava a libertação do Egito, a quebra do jugo da escravidão. Israel continua comemorando a Páscoa desde então, e o Senhor declara: não apareça perante mim de mãos vazias. A segunda festa, que é comemorada logo após a festa da Páscoa, é a chamada de festa dos pães ázimos. É a festa do pão sem fermento. Todas elas estão no Pentateuco. Capítulo de número 23 de Êxodo, que nós lemos, fala da festa dos pães ázimos. Levítico 23 traz as regras da festa dos pães ázimos. Ela dava a ideia de separação, de consagração para Deus. Israel foi separado das outras nações da terra para ser a nação exclusiva de Deus. A terceira festa, chamada de festa das primícias, quando Israel fazia a primeira colheita do trigo, da uva e da cevada, e a primeira etapa da colheita era levada ao altar, consagrando ao Senhor toda a colheita daquele ano. Também para a festa dos pães ázimos e para a festa das primícias, o Senhor diz: ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Em seguida, Israel comemora a festa do Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50º, porque ela acontece 50 dias depois da festa da Páscoa. Enquanto
Páscoa comemora a saída do Egito, Pentecostes comemora o recebimento das tábuas da lei. Enquanto a festa da Páscoa abre a festa das primícias, a festa de Pentecostes encerra a colheita do trigo e dá início à colheita dos outros produtos da terra. Logo após a festa de Pentecostes, vinha a festa das trombetas. Israel era convocado para adorar ao Senhor. 7 dias os chofares tocavam em Israel. Depois da festa das trombetas, vinha então a festa da expiação, conhecida por nós como Yom Kippur, festa da purificação. Era um momento de confissão nacional. E o ano encerrava com a festa dos tabernáculos, relembrando o tempo que Israel habitou no deserto, mas o Senhor não lhe deixou faltar pão, não lhe deixou faltar água, não lhe deixou faltar vestimenta, não lhe deixou faltar calçado, não lhe deixou faltar saúde. Para todas elas o Senhor diz: ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Eu repito, e preste atenção no que eu vou te falar: Deus nunca vai te pedir aquilo que Ele não já te deu. Deus nunca vai te pedir aquilo que Ele não te deu. Êxodo 3:21, Ele diz: ninguém sairá do Egito com as mãos vazias. Quando Ele diz: ninguém apareça perante mim de mãos vazias, Ele está relembrando a Israel que Ele já havia abastecido o seu povo. Ele já havia suprido o seu povo com bênçãos, e bênçãos sobre medidas. Diga comigo: Senhor, eu sei que o Senhor me abasteceu. Aleluia. Agora preste atenção, a palavra oferta no aramaico é gorban. O apóstolo Marcos, quando traduz para o grego, chama de korban, que significa aproximação, dando a ideia de oferta para chegar. O judeu entendia que ele já deveria chegar no templo ofertando, porque a oferta lhe abriria caminhos de acesso às bênçãos de Deus. Nós normalmente ofertamos ao final do culto. O judeu já chega trazendo ao altar a sua oferta de adoração, porque ele entende que a oferta é uma dádiva, é um presente, é uma expressão de desejo de aproximar-se de Deus. Salmo 73, versículo 28, o salmista diz: mas para mim, bom é aproximar-me do Senhor. Bom é aproximar-me de Deus. Portanto, preste atenção, o ato de ofertar e ser dizimista, que não é o foco que eu vou trabalhar na exposição desta noite, mas o ato de ofertar e ser dizimista é parte do culto a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, o sábio diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de toda a tua renda, e se encherão de trigo os teus celeiros, e de mosto os teus lagares. Quando nós agimos com honra diante do Senhor, no que se diz respeito àquilo que temos, Ele responde com honra, baseado nas riquezas que são suas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 29, o salmista diz assim: vinde, adorai ao Senhor, vestidos de trajes santos, vinde e trazei presentes perante Ele. Trazer presentes ali é exatamente apresentar ao Senhor dádivas, expressão de adoração e de louvor. Miqueias capítulo 4, versículo 13 diz assim:
teu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens serão do Senhor de toda a terra. Você ora quando você recebe o seu salário e consagra ao Senhor? Quando você compra um carro, você o consagra ao Senhor? Você já tomou a decisão, a atitude de consagrar ao Senhor os teus talentos, os diplomas, certificados, cursos, treinamentos que você faz? Os teus ganhos serão consagrados ao Senhor, e os teus bens serão do Senhor de toda a terra. Tudo que eu e você temos nos torna gestores das bênçãos que o Senhor nos entrega. Mas a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todo o que nele habita. Se você tiver coragem, mas é se você tiver coragem, porque cabe até hipocrisia com o vizinho, mas com Deus não cabe. Diga comigo: tudo que eu tenho, eu consagro ao Senhor. Olha lá. Olha lá. Nós temos toda a possibilidade de desfrutar de bênçãos da parte de Deus. Mas por alguma razão nós não fomos instruídos e orientados sobre as bênçãos que o Senhor tem reservadas para nós. Precisamos aprender, caminhar na trilha que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, para alcançarmos aquilo que Ele tem reservado para a nossa história. Salmo 116, versículo 17, o salmista declara, e ele afirma em forma de cântico, de louvor e de poesia: oferecerei ao Senhor sacrifícios de louvor. Sacrifício de louvor aqui não é cantar mais alto do que a sua corda vocal aguenta. Sacrifício de louvor aqui é trazer a Deus ofertas de sacrifício que expressam louvor ao seu nome. Pastor, eu sou obrigado? Não, eu já disse no início. Se você não gosta do assunto, não deixe de vir para a igreja não, venha, continua vindo. Se a palavra não te converter, irmão, nada mais poderá fazê-lo. E eu não vou ficar preocupado se você rejeitar o ensino bíblico. Agora eu tenho uma responsabilidade imensa diante de Deus. Qual? Te ensinar. A missão que Deus me deu foi: ensina. Por quê? Porque para ensinar eu tenho que aprender. Quando eu aprendo, eu coloco em prática. Eu serei o primeiro a desfrutar. Eu serei o primeiro a receber, e aqueles que receberem, porque a minha oração nos últimos dias tem sido: Senhor, sabe aquela unção do Salmo 133? Que desce sobre a cabeça de Arão, e que escorre na barba de Arão e desce a orla das suas vestes? Eu disse ao Senhor: eu quero que a bênção que o Senhor derramar sobre mim, como cabeça, como sacerdote, como pastor, que ela desça, que ela escoe e que ela alcance todos aqueles que fazem parte do rebanho, que está debaixo do pastoreio que o Senhor me confiou. Então eu quero, na autoridade sacerdotal, na autoridade pastoral, na autoridade profética, eu quero usar a autoridade apostólica nesta noite para declarar que a bênção do Senhor vem sobre a sua vida, e o Senhor vai te ensinar caminhos de crescimento e de prosperidade em nome de Jesus. Aleluia. Agora, diz aí para o seu vizinho: coloca em prática o que você aprender, tá? Eu vou te pirraçar em alguns cultos. Você conhece essa palavra, pirraçar? Lá no Angico é uma palavra muito conhecida. Eu vou te pirraçar em alguns cultos, eu vou te provocar. Porque às vezes a gente precisa de alguns pequenos choques para acordarmos
para a vida, para nos movermos numa direção. Senão a gente aprende a lamúriar com o cântico de vitória do nosso lado. A partitura está em cima da mesa e você está lamentando. A bênção está na tua frente e você está falando de maldição. Agar se afastou de Ismael para Ismael morrer, porque não havia água no deserto. E a Bíblia diz que quando ela se afasta, um anjo do Senhor lhe aparece e diz assim: levanta, porque o choro do menino chegou aos céus. Aí a Bíblia diz que o anjo lhe abriu os olhos e lhe mostrou uma fonte. Olha bem para mim, a Bíblia não diz que o anjo lhe abriu uma fonte, diz que o anjo lhe abriu os olhos. A fonte já estava aberta, ela só não estava enxergando, porque a crise tira a tua visão, a dor tira a tua visão, a dificuldade tira a tua visão. Mas o Senhor está dizendo: eu vou abrir os teus olhos para que você veja a fonte que já está aberta. Aleluia! Agora, nenhum povo na história, e eu paro aqui, nenhum povo na história leva a adoração a Deus com as finanças tão a sério como o povo de Israel. Nenhum povo leva tão a sério a adoração a Deus com sacrifícios e com dádivas. Por exemplo, vou citar só o livro de Levítico. No livro de Levítico, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 17, nós encontramos Israel tinha a prática de oferecer a Deus oferta de holocausto. A palavra holocausto é aquele que sobe. Portanto, era oferta queimada, cuja fumaça subia à presença de Deus. Sempre que o judeu pecava e ele precisava confessar ao Senhor a sua transgressão, ele trazia a Deus uma oferta de holocausto, oferecendo ao Senhor sacrifício, pedindo perdão pelo seu pecado. Levítico capítulo 1, versículo 3 a 17. Segundo, Israel também tinha a oferta de manjares, ou oferta de cereais. Capítulo 2 de Levítico, do versículo 1 até o versículo 16. Sempre que o hebreu queria expressar carinho para com Deus, zelo, uma declaração de amor, então o judeu trazia ao altar uma oferta de cereais ou oferta de manjares. Quando Gideão quer agradar o anjo que lhe vem trazer a ordem para que ele vá guerrear contra os midianitas, Juízes 6, versículo 18, ele diz ao anjo: eu te rogo que daqui não te afastes, até que eu volte e coloque diante de ti a minha oferta. E a Bíblia diz que Gideão trouxe um cordeiro, colocou sobre o altar, e o anjo lhe disse: derrama o caldo sobre o cordeiro. E ele derramou o caldo sobre o cordeiro, e o anjo tocou com a espada, e a fumaça subiu, e o anjo do Senhor subiu na fumaça, e Gideão não o viu mais. É uma expressão de carinho, de zelo, de gratidão, de amor para com Deus. Você ama a Deus, mas de que modo a gente expressa louvores ao Senhor, gratidão, zelo, carinho? De que modo? Davi, lá em 1 Crônicas capítulo 29, diz assim: porque eu amo a casa do meu Deus, eu dou todo o meu tesouro particular. Nós temos expressão de carinho, mas se a gente vê um copo debaixo da cadeira, a gente diz assim: isso é responsabilidade do diácono. Se eu ver uma cadeira molhando, eu digo: que responsabilidade, nem tiram a cadeira de debaixo da chuva e vou embora e deixo lá molhando. Eu tenho carinho pela casa de Deus, mas não zelo por ela, não primo por ela.
O salmista diz: porque eu tenho carinho pela casa do meu Deus, o tesouro particular que eu tenho, eu dou. Eu darei à casa do meu Deus. O que eu e você temos feito pela casa de Deus? Qual tem sido a nossa expressão de carinho? Quando o povo de Judá retornou do cativeiro de Babilônia, isso está lá no livro do profeta Ageu, a Bíblia diz que eles plantavam e não colhiam nem o tanto que havia semeado. A nação não prosperava. O Senhor então disse a eles: é justo vocês morarem em casas luxuosas, forradas, enquanto a minha casa está em completo abandono? Por isso vocês plantam e não colhem, e quando colhem, colhem como num saco furado, tudo se perde. Vocês se cobrem, mas não se aquecem, comem, mas não matam a fome. Por quê? Pelo simples fato de que eles estavam investindo mais na casa deles do que na casa do Senhor. Fala a verdade, nós não estamos exatamente nessa poltrona? Então o judeu quer expressar carinho para Deus, ele trazia ofertas de manjares e de cereais. Mas também vinha Levítico capítulo 3, veja só, Levítico capítulo 1, oferta de holocaustos. Levítico capítulo 2, oferta de manjares. Levítico capítulo 3, oferta pacífica. Quando ele entendia que havia quebrado o pacto e queria se reconciliar com Deus, trazia uma oferta de reconciliação, uma oferta de adoração. Eu estou usando o termo trazia, mas vale ressaltar que para o povo judeu tudo isso continua sendo válido. Eles continuam praticando ao pé da letra aquilo que o Pentateuco, a Torá, a lei mosaica estabeleceu como mandamento e como princípio. E preste atenção, pesquisa, não é à toa que o povo mais próspero da terra é o povo judeu. Israel chegou no território que eles habitam hoje em 1950. Preste atenção, deserto, pedra, não havia nada. Não havia nada. Entregaram para serem exterminados pelo deserto. Hoje é o maior oásis do planeta. O melhor sistema de irrigação da terra está no território de Israel. O maior e mais avançado parque tecnológico do mundo está em Israel. As descobertas de medicamentos e vacinas que erradicam pestes e problemas têm o dedo do povo judeu. Os maiores bancos do planeta têm o povo judeu como parte dos seus investidores. Israel é uma nação do tamanho do estado de Sergipe, o território geograficamente falando, mas é a quinta potência álgica, a quinta potência de guerra do planeta. Qual é a explicação para um povo que em 70 anos herdou um pedaço de deserto e transformou na quinta nação mais poderosa do mundo? O que eu estou querendo que você entenda, que você não deve medir a sua fraqueza. Comece a focar na soberania de Deus, nas promessas de Deus. Caminhe pelos princípios que Ele está nos dando. E eu e você, nós, a igreja, o povo do Senhor, vai prosperar. Porque Deus é grandioso para fazer aqueles que ouvem a sua palavra crescerem naquilo que se propõem fazer. Dá para dizer amém? Além das ofertas pacíficas, Israel tinha oferta pelo pecado e pela culpa. Se vinha confessar a Deus um pecado, trazia oferta pelo pecado. E se Israel reconhecia que havia ofendido um irmão, trazia ao Senhor uma oferta pela culpa, para depois ir pedir perdão ao irmão.
É por isso que lá em Mateus, Jesus diz assim: se tu, quando vieres ao templo, lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Que oferta? Oferta pela culpa. E depois vai e te reconcilia com teu irmão. Ou seja, Israel, o povo hebreu, quando trinca, quando os relacionamentos rompem, apresentam ao Senhor uma oferta de gratidão, e depois vai à pessoa com quem rompeu e pede perdão. Qual é o sentido disso? O sentido disto é: quando eu coloco diante do Senhor a minha oferta, Ele vai na minha frente quebrantar o coração daquele que tem algo contra mim, para que Ele me perdoe, para que Ele me receba, para que o relacionamento seja restaurado. Eu sei que alguém pensou assim: pastor, se eu trouxer uma oferta toda vez que eu brigo com a minha mulher. Mas a partir do momento que você aprender a trazer ao Senhor a sua oferta, as brigas vão deixar de existir, porque o próprio Deus vai liberar uma ministração de paz sobre a sua casa e sobre a sua vida. Aleluia. Além disso, Israel trazia ao Senhor oferta de consagração dos sacerdotes. Todas as vezes que os sacerdotes eram consagrados, se trazia ao Senhor ofertas e dádivas. Os sacerdotes já eram considerados uma oferta ao Senhor. É lamentável que na nossa geração os pais não entendam que os seus filhos ingressando no ministério é uma forma de ofertar a Deus os seus filhos. Eu cresci numa geração que os nossos pais oravam e diziam a Deus: Senhor, torna o meu filho um pastor, missionário. Eu consagro os meus filhos ao Senhor. Usa os meus filhos. Não existe mais essa cultura. A Igreja Católica na Itália, eu estava lendo, ela está sofrendo escassez de sacerdotes. Não há aptidão para o altar. Então, o sacerdote era uma oferta. E quando o sacerdote era dado ao Senhor como oferta, a nação trazia ao Senhor ofertas, agradecendo a Deus por ter recebido aquela oferta, que era o sacerdote, para ministrar na casa do Senhor. Agora presta atenção: você já parou para analisar que o seu pastor é uma oferta? Que ele foi entregue a Deus para ministrar no altar do Senhor em favor da sua vida. Você não tem que necessariamente ser membro desta igreja. Não importa de que igreja você é, o seu pastor é uma oferta consagrada ao Senhor. Ele é do Senhor. Levitas, ministros do altar, são ofertas dedicadas ao Senhor, que devem viver em função de servirem ao altar de Deus. Ah, se nós soubéssemos quão importante é compreender tudo isso. Se nós soubéssemos o quão importante é tomar os nossos filhos, elevar ao céu e dizer: eu entrego a ti. Assume o destino do meu filho, da minha filha. Assume o comando. Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão assim. Faça essa oração hoje acerca dos seus filhos, acerca dos seus netos. Outro dia um casal chegou para mim, a filha, numa festa, arrumou um namorado o namorado da noite. 2, 3 meses depois, está grávida. Os irmãos me procuraram. Primeiro, expulsaram a menina de casa. Não queria. É feio, nós somos cristãos. Como isso vai ficar para nós, para nossa imagem? Eu disse: legal. Como vai ficar a sua imagem com uma filha expulsa de casa e um neto crescendo onde? Mas o que nós vamos fazer com um neto gerado debaixo de maldição? Se quem te ensinou isso? Os teus filhos não estão debaixo de maldição,
Por que os seus filhos não estão debaixo de maldição? Porque você é árvore. Diga comigo, eu sou árvore. Diga comigo, eu sou árvore abençoada. Eu sou árvore bendita. Diga comigo, eu não produzo frutos malditos. Não estou dizendo que vale de qualquer jeito, de qualquer forma. A Bíblia tem princípios e leis. Mas se por um deslize a menina cometeu o delito, não a jogue para a maldição, traga-a para o lugar da bênção. Faça o filho, a filha dela crescer debaixo da árvore abençoada. Deus não estava naquela invenção de Sara de dar uma ideia a Abraão de que ele se deitasse com Agar. Não foi plano divino, foi ideia de Sara e Abraão. Aquilo trouxe problemas. Mas quando o Senhor conversa com Abraão, ele diz: por tua causa eu abençoarei a Ismael. Por tua causa eu abençoarei a Ismael. Estenda assim a mão comigo e diga comigo: Senhor, eu abençoo os meus filhos, os meus netos, em nome de Jesus. Aleluia. Oferta ao Senhor. Agora preste atenção. Desde o dia que Israel saiu do Egito, Êxodo capítulo 34, versículo 20, Israel oferecia a Deus oferta até pelo filho mais velho, oferta pelo primogênito. Se traz ao Senhor anualmente, o judeu traz ao Senhor anualmente uma oferta ao altar pelo seu filho mais velho. Por quê? Porque o filho mais velho é o sucessor, é o líder do clã, é o líder da família, é quem vai dar seguimento ao sacerdócio. Então o judeu consagra-o ao Senhor com uma oferta sempre. Vou fazer uma pergunta. Você vai olhar para mim e vai dizer: que ridículo, pastor. Quem aqui já deu uma oferta uma vez na vida pelo seu filho, consagrando o seu filho ao Senhor? Senhor, essa oferta aqui é de consagração do meu filho ao Senhor. Levanta a mão. Aleluia. Alguns, louvado seja Deus. Então, o que eu estou dizendo com isso é que o judeu leva a sério a cultura. E presta atenção, além de tudo isso, eles ainda traziam ou trazem ao Senhor os seus dízimos. Agora olha para mim. E alguém vai dizer assim: dízimo é da lei mosaica. Quem diz isso não lê a Bíblia. Tem um bocado de gente falando bobagem, pensando que conhece a Bíblia. Preste atenção. Gênesis capítulo 14, quando Melquisedeque vem visitar Abraão, a Bíblia diz que Melquisedeque o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque não cobrou, não pediu. Por que não pediu? Olha bem para mim, porque dízimo não é mandamento, é ato espontâneo. Quando você reconhece a provisão de Deus, e que as vitórias que você recebeu foi o Senhor quem te propiciou, você entrega os seus dízimos como ato espontâneo. Isaac, Jacó, aprendendo com Abraão, quando está a caminho da terra do seu tio Labão, em Gênesis 32, ele diz ao Senhor: se o Senhor me abençoar, e se o Senhor me guardar por este caminho que eu vou, e o Senhor me trouxer de volta à terra dos meus pais, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo.
Deus pediu? Não. É lei mosaica? A lei mosaica só vai surgir quase 500 anos depois. O que está acontecendo aqui são homens que compreendem que o princípio da semeadura, que o princípio da honra reflete honra. Então, em nome de Jesus, não seja dizimista por obrigação. Esse pastor nunca vai lhe dizer que você tem que ser dizimista. Esse pastor nunca vai lhe dizer que se você não for dizimista, você vai para o inferno. Esse pastor está lhe dizendo, com base bíblica, que o ato de ser dizimista é um ato espontâneo. Quando você reconhece que as vitórias que você recebeu foi o Senhor quem te deu, e você decide honrá-lo, porque você reconhece que Ele te abriu caminhos de vitória. Só quem recebe essa palavra dá um brado de glória, louva ao Senhor em nome de Jesus. Somente muito depois, em Levítico 27, é que Deus estabelece para Israel o dízimo como mandamento, a partir de uma decisão de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí em Malaquias capítulo 3, versículo 10, porque agora é mandamento para Israel, para quem está debaixo da lei mosaica é mandamento. Abraão não estava debaixo da lei mosaica, nem Jacó. Diga comigo, nem eu. Portanto, diga comigo, para mim, dízimo não é mandamento, é ato de honra espontânea. Agora, se é espontânea e você decidiu fazer, faça bem feito, faça de verdade, faça como expressão de louvor. Para Israel, os que estavam debaixo da lei mosaica era mandamento, porque o Senhor tornou mandamento. Levítico 27, 30. E quando eles começam a roubar a Deus, o Senhor usa Malaquias e diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim nisto, e eu vos abençoarei, e vos abrirei as janelas do céu, de maneira que sobre vós virá uma bênção tamanha, que não haverá lugar para recolherdes. Diga comigo, Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar. Ah, pelo amor de Deus, Deus vai me abençoar com uma bênção tão grande que não haverá depósito para contê-la. Irmão, se você não tem ânimo nem para dizer Deus vai me abençoar, o negócio está grave. A coisa está grave. No Novo Testamento, a oferta faz parte do culto, só que ela não tem a mesma característica do Antigo Testamento. No Novo Testamento ela foi ressignificada. Tanto o ato de ofertar quanto o ato de ser dizimista ganhou aspecto espiritual. Primeiro livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, Paulo diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Paulo está dizendo: dá uma olhadinha no que você tem, e tudo que você puder ajuntar e trazer, faça. Essa é a orientação, conforme a sua prosperidade, cada um de acordo com a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Paulo está dizendo que seja ato espontâneo, já venham trazendo, para que eu não tenha que provocar isto. Eu disse outro dia numa igreja: se nós fôssemos generosos, não precisaria no final do culto falar
Irmãos, agora nós vamos ofertar, nós vamos entregar os nossos dízimos. Faça isso, faça assim. Precisa todo culto insistir em algo que nós já sabemos o princípio. Essa é a prova da nossa limitação. É como você ensinar todos os dias o alfabeto a alguém, e depois de um ano a pessoa só sabe o ABC. Não aprende, porque a sua mente não se abre para assimilar. Atos capítulo 4, versículo 34 diz que na igreja primitiva eles vendiam o que tinham, traziam aos pés dos apóstolos, para que ninguém tivesse necessidade de nada. O camarada chegou para mim um dia: na igreja primitiva não se pregava sobre dízimo. Eu disse: para quê, irmão? Você vai ensinar dízimo para quem traz tudo? Por que isso? Porque eles não estão mais debaixo da lei. Quem não está debaixo da lei não está preso à fórmula. Quem está debaixo da lei adora com espontaneidade, com ilimitação, entrega com liberalidade. Se faz o seu pacto de ser dizimista, é porque reconhece a vitória que Deus lhe deu, como Abraão reconheceu. E porque reconheceu, ele traz. Quantos livramentos Deus te deu? Quantas vezes a tua empresa quebrou e você recuperou? E aquele sonho sem chance de realizar, e Deus te fez realizar o sonho. Você venceu batalhas, você venceu lutas. Então reconheça e adore, reconheça e magnifique. Eu vou concluir lendo Hebreus capítulo 7, versículo de número 8, quando o escritor está falando justamente do paralelo da prática de adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas do Antigo Testamento, na lei, e agora na dispensação da graça. E ele diz: aqui certamente na lei tomam dízimos homens que morrem, ali porém na dispensação da graça aquele de quem se testifica que vive. O escritor está dizendo que no Antigo Testamento quem entregava os seus dízimos traziam aos sacerdotes humanos que haveriam de morrer, mas aqueles que praticam na nova aliança entregam ao sumo sacerdote que vive para todo sempre. Veja que ganhou outro aspecto, um aspecto espiritual, eterno, divino na vida da igreja. Eu quero lhe estimular pela fé. Eu quero lhe estimular não só pela fé, eu quero lhe estimular pelo conhecimento da palavra, a fazer um pacto com Deus e com as suas finanças, de que você será liberal ao Senhor, no Senhor, com as suas ofertas e dízimos. Eu vou trazer outros princípios a partir de semanas que se seguirão. Como eu disse, eu não vou pregar todo dia sobre isso, é óbvio, mas eu vou pregar com mais frequência do que eu tenho pregado, porque eu preciso receber você no gabinete, não para me dizer: pastor, estou endividado, pastor, ore por mim que a luta está grande. Eu preciso receber para dizer: pastor, tem sido batalhas enormes, mas é incrível como Deus tem me surpreendido, é incrível como Deus tem me aberto portas. Pastor, eu não consigo mais pegar serviço, está sobrecarregado, estou com lista de espera, porque o Senhor vai te abençoar com a bênção que Ele já declarou. Só quem recebe da glória a Deus aplaude ao Senhor, em nome de Jesus. Fica de pé, por favor, em nome do Senhor. Eu quero orar com você. E a oração agora é esta: Senhor, que toda resistência espiritual seja quebrada, que a minha mente se abra para compreender o princípio, que a minha mente se abra para assimilar o que o Senhor está falando comigo, porque eu quero me apropriar das bênçãos que o Senhor reservou para a minha vida. Eu quero ter acesso aos milagres que o Senhor tem reservados para mim.
Então pede ao Senhor: abre minha mente, abre a minha visão, me faz entender o princípio. Eu te dei referências bíblicas, releia-as, estude, pesquise, confirme. Não pesquisa em qualquer fonte, pesquisa em fonte segura. Para de beber em qualquer torneira. Se alimente da mesa que você conhece, onde a comida está sendo preparada. Ontem, a minha professora do departamento infantil, de quando eu era criança, irmã Terezinha, ela tem quase 80 anos. E ela veio à Feira de Santana para uns exames e disse: Josué, eu trouxe umas tripas para você comer, vem almoçar comigo. E eu fui. E ela disse: isso aqui você come com frequência? Eu disse: não, senhora. Por que não? Porque comida é importante saber onde foi feita. Tripa, você tem que saber quem limpou, não? O que passa dentro dela não é nada agradável. Então você tem que saber onde foi limpa, em que varal foi estendido para secar, quem fritou, com que óleo, porque deve ser com a própria banha, é mais saudável. Pregação, Bíblia, ensino bíblico, você tem que saber em que cozinha está sendo preparada, em que forno foi assado, em que lugar está sendo servido. Mas presta atenção, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te abrir portas e te fazer prosperar. Leve a sério o seu dinheiro, leve a sério o seu compromisso de ser ofertante, leve a sério o seu compromisso de ser dizimista, leve a sério. Isso é entre você e Deus, isso é entre você e o Senhor, e Deus vai derramar sobre ti novas ideias, novas oportunidades, saúde para prosperar. O teu trabalho vai progredir. Ah, pastor, estou tão preocupado com a crise no Brasil. Presta atenção, quem observa a tempestade não semeia, diz Eclesiastes, e quem olha o vento não colhe. Tira o olho da tempestade, tira o olho do vento, semeia e colhe, semeia e colhe, semeia e colhe. O Senhor é quem vai abastecer o teu terreno, colocar nutrientes na tua semeadura e te fazer colher em abundância, porque Ele é Deus de abundância. Quero orar contigo agora. Pai, nós cremos na tua palavra. Eu quero ensinar o teu povo sobre crescimento e prosperidade à luz das sagradas escrituras. E eu quero ver os teus filhos progredirem. Eu quero ver os meus pastores progredirem, Senhor. Eu quero ver os meus pastores crescerem em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. Eu quero ver a nossa diaconia progredindo, Senhor. Eu quero ver os empreendedores da tua casa progredindo, Senhor. Eu quero saber daqueles que te adoram com a gente através do culto online, que eles receberam a palavra e começaram a progredir a partir dos princípios que estão sendo ministrados sobre a sua vida. Eu quero pedir, Senhor, que toda resistência espiritual caia por terra, que toda barreira caia por terra, que todo entrave, toda limitação mental caia por terra, que toda maldição seja quebrada, toda praga destruída. Se o teu filho tem sido lesado, enganado, roubado, feito investimentos errados, dá ao teu filho e à tua filha sabedoria.
Dá ao teu filho e à tua filha discernimento para não entrar em negócios errados, para não ser enganado nunca mais. Afasta aqueles que se aproximam para sugar, para explorar, para trazer dano. Senhor, move os devedores que não pagaram, para que honrem os seus compromissos. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre a tua igreja, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a tua casa, que os céus se abram e a chuva do Senhor, trazendo bênçãos, seja ministrada na vida do teu povo, na família, na casa. Eu quero orar pela mesa daqueles que não almoçaram hoje. Eu quero orar pela mesa daqueles que não conseguiram fazer a refeição noturna hoje. Eu quero orar por aqueles que não conseguiram pagar a conta de luz esse mês, que não conseguiram pagar a conta de água esse mês. Eu quero orar por aquele que está com a prestação do carro atrasada, que está com o aluguel atrasado. Eu quero declarar, Senhor, abre portas para a vida do teu filho e da tua filha, lhe dá luz, inteligência, expectativa, esperança, direção. Mas nós abençoamos o teu povo na autoridade da tua palavra, em nome de Jesus.